reconhece que a promessa de Deus tem se cumprido em sua experiência, que a sua transgressão foi perdoada e seu pecado coberto. Olha aí. Então, essa é a certeza da pessoa que foi convertida, né? Que Deus zerou a conta dela, que Deus apagou o que ela fez até então e que seus pecados não estão mais escritos lá no livro. Deus perdoa, apaga e esquece. E por isso a pessoa canta um novo canto, que a pessoa dá um brado de felicidade, de louvor, e essa alegria da conversão só experimenta quem já esteve perdido. Felizmente, quem nunca esteve perdido não vai ter essa sensação por completo. Todos nós temos alguma coisa que Deus nos transforma, alguma coisa de que Deus nos converte, Deus nos muda, mas só quem esteve no mundo realmente vai ter essa sensação de sair da lama para vir para a limpeza, né? Vir para uma vida nova. Mas para todo mundo Deus tem que transformar alguma coisa, Deus converte, Deus faz uma cirurgia espiritual em todo mundo, certo? Então essa pessoa manifestou arrependimento para com Deus pela transgressão da divina lei e fé para com Cristo, que morreu para justificar o ser humano. Ou seja, arrependimento para com Deus, ou seja, nós quebramos o coração dele, então ele se arrepende. Mostra fé para com Cristo, certo? Dentro dele, a gente acredita que o sacrifício dele foi suficiente. Romanos 5:1, justificados, pois, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim a gente não tem mais intriga, não tem mais distância entre nós. O laço foi reatado com Deus. Então Deus olha para nós, justiça, não vê a nossa impureza de Cristo. No entanto, pelo fato de usar os braços, satisfeito com o que já conseguiu. Então as pessoas que acham que aceitar frente eficiente não é. A salvação não é só um instante, não. Então tem muitas pessoas que acham que o cristão agora deve ficar relaxado porque agora, depois daquele dia, pronto, está tudo resolvido. Mas não é assim. O reino espiritual verificará que todos os poderes e as paixões da natureza não regenerada, apoiados pelas forças do reino das trevas, estão regimentados contra ele. Vamos ler novamente isso aqui. A pessoa que toma a decisão de entrar no reino espiritual, que agora decide ter uma vida espiritual, decide ter uma vida ao lado de Deus, decide ter uma vida íntegra, justa, que decide agora entrar numa luta contra o pecado, porque a gente sabe que o cristão, a diferença do cristão para o mundano, da pessoa que está na igreja, da pessoa que não está, é que a pessoa que está na igreja também é pecadora como ele, só que ao contrário dele, ela está em batalha contra o pecado. Ele luta contra o seu pecado, contra a sua natureza pecaminosa. Quem não foi convertido, quem não é cristão, ele vive na correnteza. Para onde o pecado levar, ele vai. Mas o cristão está em luta contra o pecado. Ele está tentando vencer isso. Certo? Então, gente, quando ele toma a decisão de entrar nesse reino espiritual, sair da sujeira do mundo e entrar agora nessa realidade espiritual, nessa vida cristã, nessa caminhada com Cristo, ele vai verificar que todos os poderes e as paixões da natureza não regenerada, ou seja, ele vai perceber que aquilo que até então ele fazia por vontade própria, ou seja, todos os desejos da natureza pecaminosa, tudo que ele fazia antes, de forma natural, agora ele vai sentir que isso tudo está contra ele. Na mente dele ele está querendo agora ter uma vida com Cristo, está querendo agora ter uma caminhada séria com Deus, e aí ele vai perceber que ele vai entrar em conflito com ele mesmo, porque os próprios desejos carnais que ele tem no coração vão fazer guerra contra a decisão que ele tomou de servir a Jesus. Todo cristão, todo novo convertido enfrenta isso. Não apenas uma pressão externa,
mas uma pressão interna também. Porque agora os vícios que ele tinha antes não pode ter mais, as companhias que ele tinha antes ele não pode mais acompanhar, as conversas que ele tinha antes ele não pode mais conversar. Então são muitas coisas que antes era comum, era normal por causa do pecado, mas agora, na caminhada com Cristo, essas coisas têm que ser combatidas. Então, essa pessoa agora precisa entender que ela precisa renovar a sua consagração todo dia e cada dia batalhar contra o mal. Então é isso. A vida cristã é esse processo de aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal, vencendo pecado após pecado, falha de caráter após falha de caráter. Então, o poder de uma vida mais elevada, mais pura e mais nobre é a nossa grande necessidade, certo? Então, toda pessoa que diz, que eu sempre repito essa fala aqui, toda pessoa que diz, eu nasci desse jeito, quem me conhece sabe que eu sou assim, eu falo mesmo, eu sou desse jeito, essa pessoa está se acomodando na realidade que ela criou. A vida cristã não é sobre acomodação, a vida cristã é sobre sair da zona de conforto e ir quebrando aquilo que a gente nasceu, ou seja, é para a gente ir melhorando e não ficar estagnado. Você tinha seus erros de caráter, você tinha suas falhas de ser arrogante, de ser briguento, de ser arigueiro, de ser orgulhoso, mas você não pode carregar isso para o seu túmulo. Você não pode levar isso até a volta de Jesus. A gente precisa lutar contra isso, a gente precisa vencer isso pouco a pouco. Deus não se agrada de uma pessoa que não luta contra os seus pecados, que fica acomodado, que acha confortável ficar naquela condição. Então a gente precisa realmente lutar contra essas falhas que vêm do nascimento ou que a gente foi adquirindo ao longo da vida, certo? Então, o mundo tem ocupado demais os nossos pensamentos e o reino de Deus bem pouco. Olha aí? Então, sabe qual é a resposta para a gente não ter uma grande mudança de vida? É porque se a nossa mente está ocupada com o mundo, qual é a resolução que a mente vai ter para mandar o corpo se acostumar com as coisas de Deus? Se na nossa cabeça tem pensamentos que são do lado de fora, são pensamentos que são seculares, como é que o nosso corpo vai se acostumar com a igreja? Como é que o nosso corpo vai se acostumar com a realidade do sábado, por exemplo? De acordar cedo para estudar a Bíblia? Se a sua mente estiver cheia de coisas de Deus, vai ser natural para você fazer parte das coisas de Deus. Então, por que tem pessoas que vão para a igreja e pegam no sono? Tirando aqueles que trabalham, né, e chegam cansados na igreja. Mas tem pessoas que não fazem, que estão a vida tranquila, mas chegam na igreja e pegam no sono, no sermão, todo sermão dorme. Não aguenta ficar um culto inteiro, chega na metade do culto, a pessoa vai embora. Ou então não fica dentro da nave, fica lá fora conversando com alguém. Ou então está na nave, mas não entende nada do que está ouvindo. Por quê? Porque a mente está cheia com o que não é para estar. A mente está cheia de coisa secular. Então não entra, fica aquela coisa perdida, a pessoa fica ali vagando. Não entende nada, nenhuma mensagem simples, básica da Bíblia a pessoa não compreende. Por quê? A mente está cheia do que não presta. Quando a pessoa sai da igreja e vão conversar sobre outras coisas, no instante a pessoa se desperta, no instante a pessoa se acorda, né? E aí começa a conversar sobre qualquer coisa. Quando é um assunto da Bíblia, um assunto teológico, a pessoa não tem nada a dizer, fica boiando, fica flutuando. Mas vamos falar de quem levou tiro lá no outro bairro, vamos falar de quem roubou não sei quem, vamos falar de fofoca, que no instante a pessoa se acorda. Isso é resultado de sua mente estar cheia do que não presta. Se vocês passar um mês lendo a Bíblia, um mês assistindo sermão, um mês assistindo filme bíblico, no instante você vai se familiarizar com o que é falado na igreja. Com os sermões, no instante você vai se familiarizar com a mensagem. No instante você vai ter assuntos mais elevados, conversas mais profundas. Lembre-se, existe um pensamento que é assim: mentes pequenas discutem pessoas, mentes medianas discutem acontecimentos e mentes brilhantes discutem ideias. Quais são os seus tipos de conversa? Você fala muito das outras pessoas, você fala muito dos acontecimentos, ou você discute sobre ideias? Você discute sobre
coisas profundas. Então, dependendo do nível de conversa que você tem, é o nível de espiritualidade que você tem. Uma pessoa espiritual, ela não se demora falando sobre outras pessoas. Uma pessoa que está perto de Deus, ela não vai ficar remoendo histórias de outras pessoas. As conversas dela são outro nível. Assim como Paulo diz, pensar nas coisas lá do alto, também ela fala coisas lá do alto. Então, nós temos que educar nossa mente para gostar das coisas espirituais. Exatamente, Socorro. A gente precisa ter esse assunto, porque as pessoas de fora, quando forem conversar com a gente, vão perceber que aqui nessa igreja, a gente doma a nossa comunicação. A comunicação das pessoas daquela igreja, a eloquência das pessoas daquela igreja é diferente. Porque em qualquer igreja que ela for, os irmãos quando saem do culto falam mal uns dos outros, depreciando uns aos outros, mas essa igreja não. O nível deles é avançado, a conversa deles é uma coisa de outro mundo. Então a gente precisa aprender isso. A gente precisa ter essa melhoria na nossa maneira de falar. Mas como é que a gente vai ter uma melhoria na nossa maneira de falar se a nossa maneira de pensar está equivocada? O que é que faz, o que é que cria os pensamentos? Por onde é que é o veículo de entrada daquilo que vai ocupando nossos pensamentos? São os olhos e são os ouvidos. Aquilo que você ouve e aquilo que você vê vai criando coisas que vão se alojando no cérebro. Então, zele dos seus veículos de entrada do seu corpo. Zele do que é que tem ocupado seus pensamentos. Em seus esforços para alcançar o ideal de Deus, o cristão não deve se desesperar por nada. A perfeição moral e espiritual mediante a graça e o poder de Cristo é prometida a todos. Jesus é a fonte de poder, a origem da vida. Amém? Sim. Então, em seus esforços para alcançar o ideal de Deus, o cristão não deve se desesperar por nada. Ou seja, ele não deve se martirizar também, né? Tem pessoas que dizem assim, nunca vou conseguir, todo dia eu erro, todo dia eu caio. É importante você nunca perder a tristeza pelo pecado. Isso é importantíssimo. Tem pessoas que pecam, mas já não sentem mais nada quando pecam. Isso aí já é uma coisa terrível. Mas também não é pra gente ficar se torturando, se martirizando, se culpando por nunca alcançar esse ideal. A gente deve sim se entristecer pelo nosso erro, procurar vencê-lo, mas também não ficar colocando na cabeça que se a gente pecar de novo, está perdido. Não. A gente precisa vencer um pouco a pouco. Vai ter recaídas, vai ter deslizes, porque nós não somos perfeitos, não andamos numa linha reta, a gente tem altos e baixos. Todos os personagens da Bíblia não tinham altos e baixos? Abraão tinha um pico de fé e um pico de incerteza. Um pico de confiança e um pico de dúvida. E um vale de dúvida. Todo personagem da Bíblia tinha altos e baixos. Davi só foi considerado o homem segundo o coração de Deus depois que ele se arrependeu do adultério, do assassinato, da mentira que ele fez. Então, não desista. Não se desanime. Não se desespere na sua vida cristã. A graça de Cristo lhe basta. A graça de Cristo é o suficiente para você e para mim. Então, confie no poder dele, de fazer você não ser mais escravo do poder do pecado. E um dia vai fazer você ser vitorioso também da presença do pecado na nossa vida. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela lição de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela certeza que a Tua palavra nos dá e que a Tua justiça nos cobre. E agora te pedimos que o Senhor transforme nossa maneira de pensar. Que aquilo que não presta seja retirado imediatamente. E que as nossas conversas possam ser as conversas que o Senhor teria se o Senhor estivesse aqui. Agora fica conosco, abençoe o estudo do livro e dá-nos um feliz sábado, no nome de Jesus. Amém. Amém.